Você está cansado de tentar aprender a usar crase e não conseguir? Porque por mais que te digam que ela está ali para representar a fusão de dois As, você não consegue enxergar dois As nas sentenças? Você olha e vê uma pecinha só ali, um A com acento em cima, e não consegue entender de que dois As são esses que estão falando? A verdade é que a maioria das pessoas que erra no uso da crase justamente erra porque não consegue identificar esses dois azinhos, que são peças diferentes da gramática do português. Então, vem comigo para uma mini aula que hoje eu começo a resolver esse problema para você. Bem-vindo ao mundo do John John. Então, gente, o que vocês têm que ter em mente é que essa regra está correta, tá? O acento grave no português representa a fusão de duas pecinhas que na nossa gramática são representadas pela letra e pelo fonema A. Geralmente o que a gente tem é um A artigo se fundindo a um A preposição. E aí existem muitas regrinhas, na verdade existe uma regra só e muitas exceções a essa regra que às vezes confundem a gente na hora de usar a bendita crase. Hoje eu vou começar explicando para vocês o geral sobre isso, o que vocês precisam saber para entender até mesmo as exceções funcionam em relação a essa regra, ok? Então, primeiro de tudo, o que é um A artigo e qual é a diferença dele para o A preposição? O A artigo acompanha um substantivo de gênero feminino, dando a ele uma ideia de especificidade e de gênero. Então, ao mesmo tempo em que eu uso o A para identificar o gênero feminino do meu substantivo, eu mostro que ele é específico para mim em relação a um contexto. Porque o artigo feminino A, ele se opõe ao indefinido, ao artigo indefinido uma. Por exemplo, se eu falo uma caneta caiu no chão, eu estou mostrando com essa sentença que eu não sei direito de que caneta eu estou falando. Uma caneta qual eu não conheço, né, da qual eu não sei muita coisa. Agora, se eu falo a caneta caiu no chão, provavelmente eu já citei essa caneta antes, ou eu sei de quem é essa caneta, ou tem alguma característica que me especifica essa caneta. Então, o A, junto de um substantivo, vai trazer essas noções de especificidade e principalmente de gênero. Aqui, para a gente, principalmente é importante entender que esse A funciona trazendo uma noção de gênero feminino para esse substantivo. O A preposição é diferente, vai ligar dois termos, estabelecendo entre eles uma conexão semântica, uma conexão de destino. Por exemplo, com a ideia de destino ou com a ideia de distância. Se eu digo costumo ir a estádios de futebol assistir jogos, costumo ir a estádios. Percebam que esse azinho ele está antes de uma palavra masculina. Então aqui a noção que ele está trazendo não é de gênero feminino, mas sim de destino. Quem vai, vai a algum lugar. Se eu digo, por exemplo, eu vou ao colégio, eu tenho antes da palavra colégio uma fusãozinha de duas peças que está me mostrando esse A de destino, quem vai, vai a algum lugar. E eu tenho também o artigo definido o antes da palavra colégio, que é masculino. Então, quando eu digo vou ao colégio, eu estou juntando a noção de destino com a noção de gênero nessa pecinha aí, né? Nessa contração entre uma preposição e o artigo, que resulta no ao. Pega colégio, tira dessa frase e coloca escola no lugar. Não cabe mais um o antes de escola, porque escola é uma palavra feminina. Vai caber aí um a no lugar do o para mostrar o gênero desse substantivo. Eu não falo o escola, eu falo a escola. Só que junto desse a escola, que está entrando no lugar de o colégio, eu já tenho a minha preposição a indicando destino. Então eu vou à escola. Tem o a de destino e tem o a que mostra o gênero da escola como substantivo. E é por isso que a gente vai juntar esses dois as numa pecinha só e colocar o acento grave. Então percebam que de fato é verdade. O acento grave ele representa dois as dentro da mesma mini palavra ali, né, ligando dois termos. Existem muitas exceções para essa regra e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês. Sendo que essas exceções
elas na verdade, com a justificativa que aparece para elas, mostram que elas respeitam essa mesma regra. Para que você fique bem craque, eu peço que você foque nessa regra geral. No vídeo que eu vou publicar logo logo, eu vou trazer para vocês as exceções da regra, mas para isso vocês precisam entender a regra. E aí eu vou deixar também uns exercícios, e aí eu espero que vocês façam e ponham nos comentários as dúvidas, que eu vou ajudando vocês. E vocês vêm comigo e vão compartilhando meus vídeos, vão curtindo, vão fazer esse canal crescer. Até a próxima!